Há algum tempo atrás finalmente aconteceu aquilo que muitos fãs de Bluey esperavam ansiosamente. Foi confirmada a chegada de um filhote para nossa protagonista no futuro. Mas junto com esse fato surgem algumas dúvidas em nossas mentes. Afinal, quem será o pai dessa criança? E qual será o nome desse pequeno novo integrante da família Heller? Como a gente sabe que você também tá louco pra saber tudo sobre isso, reunimos todas as informações sobre o primeiro filhote da Bluey para você neste vídeo, então se está curioso para descobrir, é só continuar com a gente. Vem com a gente desvendar um pouco mais desse incrível mundo da Bluey. Desde o início do episódio surpresa, o 50º da terceira temporada, temos diversas dicas indicando que um dos temas principais da série da Bluey será exatamente sobre novos filhotes em sua quarta temporada. Aliás, se você ainda não viu este episódio, cuidado com os pequenos spoilers que vão aparecer aqui, mas pode acreditar, vale muito a pena assistir. Logo na primeira cena, Bluey pergunta para Tilly se ela vai ter filhos, ao que a mamãe Heller responde que isso depende dela mesma, se ela quiser vai sim. Pouco depois, Bingo entra na brincadeira e decide que também quer ser mamãe. Pouco depois a caçula Heller começa uma brincadeira onde ela é a mãe de um monte de cachorrinho e que o Bandit deveria cuidar deles para ela. Nesse momento, enquanto o Bandit tenta escapar da arma de bolinhas da Bluey sem sucesso, é claro, segurando os pequenos filhotes imaginários da Bingo e os protegendo, percebemos que o episódio teria uma ligação muito forte com o nascimento e a proteção das próximas gerações. Mais à frente no episódio surpresa, vemos Bluey repetindo algo muito parecido com o que seu filhote faria no futuro. Ela usa a campainha da porta como isca para atrair o Bandit para uma armadilha e bombardeia ele com mais bolinhas. Agora pense bem. As duas cenas são praticamente idênticas, com uma única diferença: o Bandit está mais velho, e o personagem na roupinha do brinquedo não é a Bluey. Isso foi claramente proposital, mostrando que aquele é o novo bebê da família Heller. Mesmo que muitos pensassem inicialmente que ele ou ela poderia ser um filhote da Bingo, já que ela queria ter tantos, fica claro. Trata-se do filho da Bluey, que veio visitar os avós junto com sua mãe naquela cena que se passa no futuro. Outro detalhe importante é a pelagem do filhote, que confirma sua ligação com os Heller. Veja bem, a parte interna das orelhas é amarela, assim como a da Bluey. Além disso, as extremidades dos pés e mãos são azul claras, outra característica marcante da nossa protagonista. Mais um ponto curioso é que o filhote parece ser macho, com traços que lembram bastante tanto o Bandit quanto o Strip. Por exemplo, ele tem bochechas peludas como o Bandit quando era pequeno e uma mistura de cores que remete ao Strip e à vovó Nana, ambos com tons puxando para o roxo claro. Outra pista: o filhote tem uma orelha levantada e outra caída, exatamente como o Strip, tio da Bluey, tinha quando filhote. Assim, fica claro que ele é um autêntico descendente da família Heller, sendo realmente filho Bluey e neto do Bandit. Nada de ser filhote de algum vizinho novo ou algo do tipo. Mas isso nos leva a uma nova questão. Quem é o seu pai? Para achar a resposta dessa pergunta, vamos voltar ao momento mais emocionante do episódio surpresa, que acontece no final, quando vemos uma Bluey adulta visitando seus pais na mesma casa em que ela e a Bingo cresceram, aquela mesma que o Bandit quase vendeu no episódio A Placa. Durante a visita, enquanto o Bandit abre a porta sem perceber que ninguém está por perto, ele ouve um som muito familiar, um brinquedo usado pela Bluey quando era filhote, durante suas brincadeiras de caçar o pai pela casa. Nesse momento, o vovô Heller percebe imediatamente o que aquilo significava. Ele estava prestes a virar uma presa novamente, como havia acontecido alguns anos antes. E lá estava ele, o pequeno filhote da Bluey, escondido na lateral da porta com um brinquedo que lembrava muito o antigo que sua mãe pegou do emprestado irmão do Lucky, sorrindo e pronto para caçar sua presa. Essa cena foi uma explosão de fofura e nostalgia, trazendo de volta memórias das aventuras da Bluey na infância. Imediatamente, a pergunta que veio à mente foi: quem é o pai desse filhotinho? E nesse páreo, como bons fãs de Nós e Você sabemos que, pelo menos até agora, existem duas opções mais prováveis: o pequeno Border Collie que veio da Nova Zelândia, Mackenzie, e o nosso querido labrador canadense que fez uma amizade marcante com a Bluey no episódio Acampamento, e anos depois a reencontrou quando os dois já eram adolescentes, o Jean-Luc. Por isso vamos fazer uma análise profunda dos dois personagens e descobrir qual deles provavelmente é o pai do pequeno filhote. Mas antes, comenta aqui embaixo quem você preferiria que fosse o pai do filhote da Bluey. Se for Mackenzie, comenta Mac, e se for o Jean-Luc, comenta Jean. Começamos com Mackenzie, o colega e amigo mais próximo da Bluey. Ele é um Border Collie que compartilhou momentos super divertidos com a cachorrinha azul, criando uma conexão que nenhum outro personagem conseguiu. Antes de falarmos sobre esses momentos específicos, vamos destacar as semelhanças entre Mackenzie e o novo filhote da Bluey. No episódio Espaço, somos apresentados a um Mackenzie mais jovem, quando ele ainda estava superando um trauma de infância. Sua versão infantil é incrivelmente parecida com o filhote da Bluey. Ambos compartilham traços marcantes, como as bochechas com pelos mais volumosos e uma orelha levantada enquanto a outra é caída. Isso já cria uma ligação visual inegável entre os dois. Além disso, o focinho do pequeno novo integrante da família Heller lembra muito mais o focinho de Mackenzie do que o da própria Bluey. Outro detalhe é a cauda. Tanto Mackenzie quanto o filhote possuem caudas felpudas, especialmente nas extremidades. Ao longo das 3 temporadas de Bluey, os criadores deixaram pistas que indicam uma possível relação futura entre Bluey e Mackenzie.
Por exemplo, no episódio Morceguinha, Mackenzie aparece no sonho da Bluey, sendo o único não familiar a aparecer fora os morcegos. Isso é algo bem significativo, considerando que os amigos do Bandit também aparecem nos sonhos dele. Mackenzie também é amigo próximo da família Eeler. No episódio Barnacuda e Bumpy, ele participa do filme feito para animar a Bingo enquanto ela estava no hospital, mostrando que ele vai além de ser apenas um colega de classe. No episódio Riacho, Bandit leva Bluey, Bingo e Mackenzie para explorar um riacho distante. Nesse episódio, vemos uma interação muito natural e cheia de cumplicidade entre Bluey e Mackenzie. Sem dúvida, Mackenzie é um forte candidato a ser o pai do novo filhote que aparece em Bluey no futuro. Agora, vamos falar de Jean-Luc, o único garoto que vemos interagindo com Bluey em momentos futuros, no final do episódio Acampamento. Anos depois de seu primeiro encontro, ele surpreende Bluey ao aparecer novamente. A felicidade é visível, ambos abanam suas caudas em sinal de empolgação. Apesar da alegria, não fica claro que Bluey tem intenções românticas com Jean-Luc. Para ela, ele parece ser apenas um grande amigo. Claro que a amizade poderia evoluir para algo maior com o tempo, mas as circunstâncias tornam isso pouco provável. Jean-Luc mora no Canadá, enquanto Bluey vive na Austrália, provavelmente em Brisbane. No final do episódio A Placa, fica claro que a família Eeler não gosta de se afastar de sua cidade ou mesmo de sua rua. Então, pensar que Bluey mudaria para outro país é bem improvável. Caso ela se casasse com Jean-Luc, seria necessário superar muitas barreiras culturais e logísticas. Outro ponto é a diferença física entre Jean-Luc e o novo filhote. Embora ambos tenham pelagem roxa, as semelhanças param por aí. O filhote não tem traços marcantes que lembrem Jean-Luc, como focinho ou orelhas, o que diminui ainda mais as chances de uma relação futura entre eles resultar no novo membro da família Eeler. Ainda assim, Jean-Luc continua sendo um personagem querido que trouxe momentos inesquecíveis para Bluey e para nós, os espectadores. E a coisa mais inesquecível para nós com certeza é a sua inscrição. Então já clica agora mesmo no botão aqui com a gente. Falando ainda sobre o futuro casal provável do desenho, o momento em que a ideia de que Bluey e Mackenzie poderiam formar um par no futuro se torna mais evidente é no episódio Barcos e Latidos. Logo no início, os dois acabam dizendo a mesma frase ao mesmo tempo, o que não passa despercebido pelo Vinton. Ele brinca dizendo que eles vão se casar no futuro, algo que, claro, deixa os dois super incomodados, afinal, eles ainda têm só 6 anos e nem pensam nesse tipo de coisa. Durante o episódio, quando os dois são meio que deixados de lado pelos amigos mais velhos, que também estão interessados um no outro já que têm 12 anos e estão entrando na adolescência, a professora Calypso dá uma explicação interessante sobre o que está acontecendo com Mia e o capitão. Mas, se você prestar atenção, vai perceber que as palavras dela também se aplicam ao futuro de Bluey e Mackenzie. A mensagem é clara. A vida muda bastante conforme crescemos, mas isso não significa que o caminho de duas pessoas não possa convergir novamente. O simbolismo fica evidente no final, quando os dois barquinhos se tocam, como se fossem destinados a ser um par. E como já sabemos que em Bluey nada é por acaso, podemos imaginar que essa profecia tem tudo a ver com o futuro dos personagens. Sem falar no pequeno cachorrinho que aparece no final, escondido, pronto para lançar bolinhas no seu vovô Bandit. Sério, às vezes até dá pena do Bandit. Embora o desenho ainda não tenha confirmado nada, todas as pistas indicam que Bluey e Mackenzie podem, sim, formar uma família no futuro, com seus próprios filhotinhos continuando o legado. Quem sabe eles não divertem a próxima geração de crianças e adultos como acontece agora. Mas, falando sério, você também acha que seria incrível se houvesse um desenho futuramente com os descendentes dos personagens de Bluey? Eu não consigo parar de imaginar como seria divertido acompanhar essas novas aventuras. Acho que esse é o tipo de desenho que conquista tanto as crianças quanto os adultos, e é por isso que não me canso de assistir Bluey. Tem algo especial na maneira como eles conseguem abordar temas simples e transformá-los em histórias incríveis e cheias de lições. Estamos ficando por aqui com mais esse vídeo, mas você pode continuar conosco pelo menos um pouquinho. Estamos deixando esses 2 vídeos incríveis que temos certeza de que você vai gostar bastante. Então clica no que você preferir e boa diversão!